Boa noite, irmãos. Irmãos, não vou me alongar tanto, pelo menos esta é a minha intenção, na prédica desta noite. Pretendo não ser muito longo, mas passar aos irmãos alguma coisa que penso a respeito do texto e do contexto que vamos apreciar nesta oportunidade. O texto que escolhemos está em João, Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. Todavia, nós iremos ler apenas os versículos 10 e 11. Os versículos dizem assim: Então, erguendo Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. É um texto bem conhecido da maioria dos crentes, mas tem muita lição preciosa para a vida de cada um de nós, cada pessoa que pode se confrontar com o texto da palavra do Senhor nosso Deus. No contexto que está registrado no capítulo 7, então um contexto que antecede a leitura que fizemos, nós descobrimos que o Senhor Jesus está numa festa, celebrando uma festa do povo judeu, a chamada festa dos tabernáculos. Os judeus tinham 3 festas tradicionais que eram celebradas anualmente. Esta aqui mencionada, a festa dos tabernáculos, era uma delas. Era uma recordação da trajetória que o povo de Deus experimentou através do deserto, até chegar à terra prometida. Então, foi reservado este período para celebrar, lembrar estas vitórias alcançadas, e deu-se o nome de Festa dos Tabernáculos. Os judeus também tinham mais outras 2 festas. A festa da Páscoa, anualmente realizada, 7 dias, e tinha também a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste, anteriormente chamada das colheitas de semana, ela era realizada 50 dias após a Páscoa. Algumas escolas teológicas, enquanto a Páscoa celebra a saída do povo de Deus do cativeiro do Egito, o Pentecoste, segundo algumas escolas teológicas, ele, além de representar a fartura, as bênçãos, também está inclinado a mostrar-nos a respeito da vitória que Deus deu a Moisés quando lhe entregou o decálogo lá no Monte Sinai. Então é uma extensão da chamada festa de Pentecoste. Mas neste texto que estamos aqui apreciando, o Senhor Jesus está numa festa. Inicialmente ele não iria à festa, a festa do tabernáculo, mas depois ele decidiu ir. E foi a festa do tabernáculo lá em Jerusalém, onde ele pôde, no templo, passar algumas informações, algumas doutrinas. Doutrina. O que é doutrina? A gente pode responder de uma forma lacônica, dizendo assim, doutrina é ensinamento. Mas é pequena esta expressão, esta palavra, para dizer o que é doutrina. Jesus está doutrinando, no capítulo 7 diz isso, o povo, ensinando o povo a respeito das coisas de Deus, da eternidade, da trajetória do homem aqui nesse mundo e da chegada ao céu, somente para aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Então Jesus está no templo ensinando, doutrinando, e doutrina significa princípios que regem, né, um sistema filosófico, político, religioso. No nosso caso aqui seria o sistema
religioso. Jesus está ensinando. E a autoridade de Jesus era extraordinária no templo. O capítulo 7 nos dá esta informação. As pessoas ouviam Jesus e ouvia falar a respeito da realidade da vida e do céu, confrontando especialmente a questão da lei mosaica com a graça de Deus expressa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então as autoridades ficaram intrigadas, porque Jesus estava falando ali e determinaram que alguns soldados fossem prender Jesus, e eles saíram preparados, e o soldado romano, ele era obediente às ordens superiores, foram buscar Jesus lá no templo. Só que quando chegaram lá, Jesus estava pregando com tanta ênfase, com tanta realidade, que os soldados recuaram e voltaram sem prender a Jesus. Capítulo 17 nos conta esta história. E quando chegaram de retorno para apresentar o relatório, trazer o preso diante das autoridades, não trouxeram. Elas perguntaram: vocês não trouxeram um homem? E os soldados disseram para as autoridades religiosas do templo: nunca homem nenhum falou como Jesus. Jesus tinha uma forma de falar que era incontestável. Enquanto há pessoas que fazem discursos bonitos, mas não vivem o que pregam, Jesus não só faz o discurso bonito, mas vive aquilo que prega. E os soldados voltaram. Jesus continuou no templo, ensinando, mostrando, doutrinando o povo, mostrando a realidade que o homem tem diante de Deus e diante das oportunidades que o homem tem na sua trajetória, na sua vida aqui neste velho mundo. Até que então nós entramos depois, Jesus também diz lá no texto ao povo que estava adorando lá no templo de Jerusalém, Jesus disse também ao povo que ele, Jesus, vinha para mitigar a sede. Eu sou a água que mitiga a sede das pessoas. Jesus fez um apanhado, e eu estou fazendo aqui um apanhado também, muito rápido, a respeito da palavra que Jesus deu antes de acontecer esse episódio da mulher adúltera, que a seguir o evangelista João nos oferece para a reflexão. Então, na verdade, o povo estava preparado e Jesus estava ali, mas haviam os adversários de Jesus, como em nossos dias também. Nós nos deparamos com muitas pessoas que vivem contrariamente aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E então, os fariseus, os escribas, posto que religiosos, eles estavam buscando uma forma de encontrar em Jesus alguma culpa. Então, diz o texto aqui no capítulo 8, que eles arregimentaram alguns das suas seitas, os fariseus e os saduceus, e encaminharam essas pessoas a Jesus quando elas levaram uma mulher surpreendida no próprio ato do pecado. Uma coisa importante, irmãos, é que as autoridades religiosas, elas estavam ali na intenção de surpreender a Jesus numa falta, num erro. Na verdade, o que eles queriam mesmo era enredar Jesus num dilema diante do povo, da lei e da autoridade civil, que era o Império Romano. Queriam enredar Jesus num dilema quando pegaram a mulher, surpreendida no próprio ato do pecado, e levaram-na até a presença de Jesus. Eles não estavam ali na intenção de corrigir a mulher, mas estavam na intenção de colocar Jesus numa dúvida, num dilema. Primeiro, se Jesus recomendasse a clemência, o perdão do pecado da mulher, ele estava indo de encontro à lei de Moisés, que determinava que tais pessoas que assim procedessem, especialmente o elemento feminino, deveria ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. Se Jesus
recomendasse o apedrejamento, a morte, a execução, ele estaria indo de encontro ao Império Romano, porque quem tinha autorização para a execução de qualquer pena capital seria o Império Romano. Então eles pensaram, Jesus vai ficar com dificuldade para esclarecer isto que nós estamos tentando levar para ele. Vamos ver qual é a saída que ele tem. E Jesus, então, estava lá no templo, ensinando, doutrinando, disciplinando, mostrando a realidade da vida, apresentando-se como o Cristo, o Messias, o Salvador dos homens, estava no templo. Jesus não escondia esta realidade. Estava lá. Quando então os homens chegaram, os fariseus religiosos, há muita gente aí que tem religião, mas a intenção não é dar vida, é dar morte. E chegaram e falaram para Jesus, Jesus, esta mulher, ela foi surpreendida no próprio ato do pecado, no adultério, e pela lei de Moisés, olha como eles apontam logo para Jesus ficar em dificuldade. Pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada, morta, apedrejada em praça pública. E Jesus, em princípio, ele não deu atenção. Continuou escrevendo, diz a Bíblia, escrevendo no chão. E eles insistiram com Jesus, para que Jesus, então, pudesse se pronunciar, dar a sua palavra favorável à execução da mulher, ou a palavra de clemência, seria de perdão para a mulher voltaria à sua vida. Eles insistiram na pergunta, e Jesus, então, faz a célebre pergunta, que já tem sido motivação para se escrever livros, para fazer filmes aí afora, quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra na mulher. Notem nesta expressão a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, quando Jesus fala, ele mexe com o raciocínio das pessoas e com a vida da pessoa. Jesus falou para que eles fizessem uma autoanálise deles próprios. Deles próprios. Então é muito fácil a gente acusar as pessoas, dizer que as pessoas estão erradas, condenar as pessoas. Mas quando nós temos a condição de nos auto-julgarmos, nós temos dificuldade de encontrar a realidade na prática. Jesus, então, ele levou aqueles homens a realizarem uma autoanálise da vida deles. Porque eles eram chefes religiosos. Eles sabiam bem o que estavam fazendo. E diz na palavra de Jesus, Jesus ainda fere um assunto que era bem conhecido, não só dos saduceus, mas até mais dos fariseus. Aquele que não tem pecado. Quem é que não tem pecado? Se a gente perguntar a uma pessoa de sã consciência, pessoa que está com uma capacidade mental perfeita, se a gente perguntar se ela tem pecado, se ela tem erro, ela vai dizer que sim. Quando Paulo estava pregando a palavra de Deus e depois escreveu à igreja de Roma, no capítulo 2 da carta aos Romanos, no versículo 15, o apóstolo Paulo está falando assim para a igreja. Todo homem tem dentro de si um tribunal. Todo homem tem dentro de si um tribunal que o acusa e defende. Está escrito lá. E ele chama esse tribunal de consciência. Está escrito lá. Romanos 2,15. Consciência. Cada pessoa tem consciência quando errou e quando acertou. E Jesus mexeu com a mente daqueles homens quando abordou aquele que não tem pecado. Porque Jesus sabia que eles sabiam que tinham pecado.
seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E aquilo ecoou, impactou a mente, o coração daqueles homens. Eu posso imaginar que eles reclinaram a cabeça, envergonhados provavelmente, e começaram a se ausentar da presença de Jesus, a começar pelos mais velhos, porque os mais velhos tinham mais pecado. Até que saiu o último, e ficou só Jesus e a mulher, e aí entra o texto que nós estamos vendo com os irmãos, lemos para os irmãos nesta hora. Eles saíram envergonhados, derrotados, e aí fica Jesus e a mulher. Aí Jesus faz essa indagação, mantém esse diálogo com a mulher que aqui está. Diz assim, não é? Erguendo-se Jesus estava escrevendo, depois que eles se ausentaram, continuou escrevendo no chão. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu, ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Entendemos neste texto o perdão de Jesus. E a tônica de toda a pregação e vivência de Jesus era o perdão. Jesus não perdia a oportunidade de levar o homem a refletir a respeito do perdão. É algo importante e marcante dentro do princípio do cristianismo, do princípio que Jesus tem ensinado a cada um de nós. Certa vez, lá no capítulo 23, verso 34 em diante, Jesus falou, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, o perdão. Quando levaram um homem lá no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, 4 amigos levaram um homem até a presença de Jesus, e quando, por dificuldade, não havia como chegar, a não ser como eles projetaram, desceu numa maca o paralítico até a presença de Jesus, e a primeira palavra que Jesus deu quando viu o paralítico descer ali diante dele, do ponto de vista humano devia ser, fique curado, vai andar. Na nossa visão humana, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus, quando logo assim que ele desceu, Jesus colocou a prioridade humana na frente. Perdoados estão os teus pecados. Perdoados. Jesus tem a tônica de perdoar as pessoas. Perdoados estão os teus pecados. E aí houve objeção da parte dos religiosos que estavam ali presentes naquela reunião, conforme está em Marcos, no capítulo 2, versículo 3 em diante. Começaram a contestar, porque eles diziam mais ou menos assim, perdão é algo subjetivo. Ninguém sabe se ele foi ou não perdoado. E, na verdade, perdão só sente quem recebe perdão é como se fosse dor. Dor também é algo subjetivo. Se eu sentir uma dor aqui, eu sinto, mas o pastor não sente. Nem o irmão Elias. Quem sente a dor é a pessoa própria. Então, a dor também é um aspecto subjetivo. Então, os fariseus levantaram essa questão. Perdoar pecado, isso é uma coisa subjetiva. Quem que sabe que ele está perdoando? Só Deus pode perdoar. Aí Jesus disse, para que o Filho do Homem tenha... Para que vocês tenham conhecimento de que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama. E o homem se levantou e andou. Mas primeiro foi o perdão. Perdão é algo importante na vida das pessoas. Jesus usou assim também em toda a sua palavra, em toda a sua forma de agir. O Pai Nosso também, um maravilhoso sermão da montanha, pregado por Jesus, ele realçou também a necessidade do perdão. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6, começando no
versículo 12, até o final. Então, perdão é algo marcante na vida de Jesus. E em relação a este caso, é uma realidade. A mulher, não obstante ser uma mulher condenada pela sociedade, pela religião dos judeus, não obstante ser assim, mas Jesus estava perdoando. A tônica do ministério de Jesus, das pregações de Jesus, foi o perdão. Porque o perdão, irmãos, ele dinamiza o metabolismo da célula espiritual. O perdão dinamiza a força da fé. O perdão, ele melhora a condutibilidade dos estímulos que temos. Quando nós recebemos o perdão, nós nos sentimos renovados, remoçados, porque há uma melhora na condutibilidade dos estímulos que são próprios do homem. O perdão, então, liberta as pessoas. Aquela mulher, ela saiu daquele encontro com o coração aliviado. Ela foi libertada. Houve uma libertação na vida daquela mulher, porque o perdão melhora os estímulos que nós temos e nos oferece a libertação. O perdão, nós sabemos, ele promove também a eliminação de catabólitos, de coisas tóxicas que estão na nossa vida. Por exemplo, quando nós avaliamos a questão, não sou nenhum nutricionista, mas dizem os nutricionistas que a gente tem, não eles, mas a ciência deles, né, diz que a gente tem o que chamam lá de metabolismo. O metabolismo, ele tem o anabolismo, que é o que chamamos de a parte do anabolizante. O anabolizante, ele incorpora ao organismo as coisas úteis ao organismo. É um anabolizante. E tem os catabólitos, que fazem parte do metabolismo físico do nosso corpo. O catabólito, ele expulsa, o corpo elimina, o corpo manda para fora aquilo que ele não quer. Os tóxicos, por exemplo, as fezes. O corpo expulsa, urina, o corpo expulsa, o suor, o corpo expulsa, porque são coisas tóxicas e que precisam sair do corpo humano. Então o perdão nos ajuda a promover a eliminação dessas coisas espiritualmente que nós temos. Não é? Então nós encontramos no perdão a bênção de sermos aliviados de um peso de consciência. E aquela mulher saiu daquele ambiente, lá da presença de Jesus, com o alívio, saiu aliviada e de uma dor moral. Eu pergunto aos irmãos, quanto custa o alívio de um mal-estar? Quanto custa? Está com uma dor de cabeça, está passando mal? Quanto custa o alívio de um mal-estar? Quanto custa? Aí você responde, não tem preço. Está certo. Não tem preço para a pessoa, mas tem para Jesus, que pagou o preço. O alívio de um mal-estar não tem preço. Quando alguém está sofrendo muito, com alguém lhe dá um alívio, não tem preço. Porque Jesus já pagou tudo por nós, entregou a sua vida para nos conceder a vida eterna, a salvação das nossas almas. Jesus fez tudo por nós. E estas lesões espirituais que às vezes sofremos, como esta mulher sofreu, não só espirituais, mas lesões morais também, elas podem ser curadas, restauradas, quando o perdão de Jesus entra na vida de cada um de nós, como entrou na vida desta mulher. Vale a pena a gente atirar com estas colocações, irmãos, que o texto nos oferece para pensarmos e para agirmos dentro do aspecto da necessidade. E a mulher, diz aqui o texto, Jesus falou, vai-te, nem eu te condeno. Aliás, Jesus, ele realça esta realidade. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo.
vim para condenar o homem, mas vim para salvar o homem. Jesus veio para salvar e não para condenar. E ele mesmo aqui se expressa desta maneira. Ninguém te condenou, nem eu. Eu não condeno, não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu posso imaginar aquela mulher agora que chegou ali envergonhada, porque o pecado envergonha a pessoa. O pecado humilha a pessoa. O pecado destrói a pessoa. O pecado coloca em desordem a vida da pessoa. E agora Jesus está tirando de sobre a mente daquela mulher o peso da culpa, mediante a interrupção da prática do pecado. Porque o Senhor diz assim: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos uma nova criatura, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos a Cristo, somos nova criatura. E não somos remendados, embora no texto que Jesus fala sobre não colocar remendo novo em pano velho, nem colocar vinho novo em odre velho, embora ele esteja referindo-se à religião dos judeus, mas para nós também pode se referir de que o cristianismo não é coisa de remendo, é coisa nova. O cristianismo é coisa de pano novo, algo novo, não remendo de uma religião que passou para cá. Por isso é que Jesus, com muita propriedade, ele nos fala neste texto aqui a esse respeito. Então, meus irmãos, a mulher saiu daquele encontro, daquele momento com Jesus, derrotada não, vitoriosa. Porque Jesus está pronto a nos perdoar quando nós nos quebrantamos diante dele. Nós reconhecemos que somos pó, e ao pó um dia voltaremos. Jesus, ele veio a este mundo para dar ao homem a salvação que o homem precisa. O ladrão, diz Jesus, não vem senão a matar, a roubar e a destruir. E Jesus fala aos judeus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, nesta noite, diante deste texto impressionante que acabamos de mencionar aos irmãos, em que o perdão salta aos nossos olhos como a marca maior do Senhor Jesus, que acompanha também dentro do seu aspecto o amor e o arrependimento, e a mulher saiu dali diferente. Às vezes, e isso acontece, tem pessoas que chegam diante de Jesus de uma forma, e ao sair da presença de Jesus, são transformadas, saem diferentes. A mulher chegou ali envergonhada, vencida, cabisbaixa, deprimida, vencida por tudo. E depois que ouviu Jesus, ela saiu de cabeça erguida. E certamente nós podemos inferir, ela não praticou mais o pecado. É assim que Jesus quer, nesta noite, atuar em nosso meio também. Quer nos perdoar e quer que nós deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Que nós deixemos o mal, a prática má. Às vezes alguém pode dizer: mas eu não sou nenhum adúltero, eu não cometo nenhum crime de adultério. Mas pode estar cometendo um outro. E aqui, estes homens estavam cometendo a acusação leviana diante de uma mulher. E Jesus ergue aquela mulher. É este o principal papel, missão de Jesus. Levantar o homem caído. Aquela mulher saiu levantada ali. E agora foi uma nova criatura. Quando Jesus entra em nossa vida, recebemos dele o perdão, os nossos pecados, somos restaurados, somos aliviados das dores, somos vitoriosos, porque Cristo perdoou os nossos pecados, nós passamos a ter vida nova. Que Deus nos abençoe para que possamos a cada dia praticar um cristianismo vivo e receber constantemente o perdão que Jesus está pronto
a nos oferecer em qualquer circunstância. Nós oramos, nós falamos baseado no que a Bíblia ensina no nosso coração. Que Deus nos abençoe, que abençoe a igreja em toda a sua trajetória aqui nesse lugar e no mundo. Amém.